Bom, nesse vídeo eu pretendo comentar um tipo de efeito negativo da codependência, que é como a codependência impacta amigos e familiares que tentam ajudar os codependentes. Ou seja, muitas vezes quando eu discuto codependência, eu falo muito dos impactos na própria pessoa que está sofrendo. A pessoa codependente fica num relacionamento de dependência emocional de alguém que lhe faz mal. E muitos vídeos que eu gravei aqui tem a ver com isso, com como isso tem uma origem traumática, como isso tem na naturalização de dinâmicas de abuso emocional familiar e a generalização dela para outras relações, como isso tem a ver com padrões afetivos assimilados pelas pessoas que se tornam dependentes emocionais. Só que eu não falo, eu já falei até inclusive de como codependentes podem ser tóxicos para as pessoas próximas, só que nesse vídeo eu vou dar um foco a isso, que é como codependentes podem afetar seus amigos e seus familiares, principalmente aqueles que tentam lhe ajudar. O sofrimento numa relação de codependência acaba não sendo só do codependente. Quem tenta ajudar passa por muito trabalho. Esse tipo de história eu já vi sobretudo em mulheres e homens filhos de uma mãe codependente, sofrendo ou com seu pai ou com seu padrasto, né? Ou seja, com o marido de um primeiro pai dos filhos ou um padrasto, em que os filhos notam o problema e tentam ajudar a mãe, e a mãe se volta contra os filhos. Em casos de divórcio de segundo casamento, ou seja, em que há um padrasto, isso é bem comum de acontecer, né? Digamos, houve um primeiro divórcio, os filhos do primeiro divórcio criticam o relacionamento da mãe, notam que há uma relação de dependência emocional, notam que há abuso emocional, notam que a mãe está adoecendo com isso, alertam e, na verdade, o homem abusivo da relação começa a manipular a mãe para colocá-la contra os filhos, dizendo sobretudo que eles estão com ciúmes ou que eles não aceitam a relação por causa do pai ou qualquer outro motivo. E, eventualmente, a mulher cede. E, eventualmente, ela começa a ter convicção e fica do lado da pessoa que está nesse novo relacionamento. Isso não acontece só com familiares, pode acontecer também com amigos. Eu já mais de uma vez na minha vida alertei amigas que estavam em relacionamentos abusivos, alertei sobre o problema desses relacionamentos e que eu lembro que foi mais próximo de mim foram 2 vezes. Essas 2 vezes, essas amigas romperam comigo definitivamente e não mantiveram mais contato. Numa dessas vezes, ocorreu com tal gravidade que ela informou o seu parceiro que me ameaçou e ela nunca mais voltou a falar comigo, né? E eles estão juntos até hoje numa relação que permanece abusiva, pelos relatos que eu tenho de pessoas próximas ainda. Então tem um problema, né? O caso nesses 2 casos que eu relatei, eu era um amigo avisando as minhas amigas que ficaram do lado da pessoa e optaram por romper a amizade, porque eu estava sendo crítico e me metendo onde não deveria ser chamado, né? Então, em ambos os casos aconteceu isso. Conheço mulheres que, ao alertar suas mães, as mães ficaram do lado do seu companheiro abusivo e que deixaram, inclusive, as filhas de lado, ou que, pelo menos, não dão tanta atenção a elas como dão ao companheiro. Veja, todos esses eventos mostram uma noção meio adoecida de relacionamento, de que, com a pessoa que eu estou, mesmo que ela é má comigo e me maltrata, ela é mais importante do que as pessoas que estão ao meu lado, me apoiando e que querem meu bem e que não fazem nada contra mim. Ou seja, um peso da relação muito maior e invertido, né? A pessoa que me faz mal, mesmo me fazendo mal, ela é mais importante do que as pessoas que querem meu bem. Então há um peso excessivo. E isso vem a um ponto que é importante na codependência. Codependentes fazem de ter um relacionamento, sua maneira de regulação emocional, mesmo que adoeçam, é melhor às vezes do que estar sozinho na cabeça deles. E vem sua compreensão de identidade como estando vinculado a alguém. E não aos seus filhos, não a uma família ou não aos seus amigos, mas a alguém com o qual tem relacionamento íntimo para o bem ou para o mal. Normalmente eles também se sentem mais confortáveis em relacionamentos adoecidos.
E esse é acaba piorando tudo. Então o sofrimento não é só do codependente. Esse sofrimento, isso mostra como codependente, a pessoa que tem dependência emocional tem que buscar tratamento. Tem que buscar se libertar dessas amarras, porque elas não adoecem só a si próprias, adoecem amigos, familiares, filhos, que tentam ajudar e que são criticados ou ignorados. Em última instância, em relações que são rompidas. Em geral, pessoas que têm dependência emocional, elas defendem quem lhes faz mal e atacam quem aponta os problemas na relação. Então, se você for um amigo, tenta mostrar algo, você vai ser o alvo, não vai ser o outro o alvo. Você vai ser o alvo. E, eventualmente, se essa pessoa comunicar ao seu parceiro que você tentou alertá-las, vão os dois se voltar contra vocês, porque ela já é facilmente manipulada dentro dessa relação. Você acha que vai acontecer o quê? Ela vai ser facilmente manipulada contra você e você ainda vai ajudar a fortificar o casal com um discurso de que estão todos contra nós. Esse discurso funciona muito bem para fazer casais se juntarem. Estão todos contra nós, não querem que fiquemos juntos. E aí eles continuam a relação perversa, mas agora você é o inimigo, né? Seja você um familiar, seja você um amigo. Então, eles vão passar a atacar, principalmente se tem uma dinâmica conjunta de informação sobre o que você tentou alertar, atacar você. Você se torna alvo. Então, o mínimo que pode acontecer aí é que eles se afastem de amigos e familiares que tentem ajudar. E o máximo é que eles se tornem adversários, inimigos, declarados de familiares e amigos que tentam ajudar. Então, o que acontece é que todo mundo que disparar críticas, que fizer críticas ao abusador, vai disparar uma dinâmica em que, eventualmente, se o abusador for comunicado, vai ter uma aliança do casal entre codependente e abusador, numa ficção de que você é o inimigo e não ele, né? Então vão formar relações de hostilidades aos críticos, que vai servir para fortalecer a manipulação, dizendo que estão todos contra nós. Não querem nossa felicidade, não querem nosso amor, ou coisa assim, né? Isso se agrava pelo fato de codependentes terem uma conduta nociva que eles não têm, até eles terem autoconsciência demora, que eles não têm insight no início, que é lutar para manter uma relação adoecida, né? Eles lutam para manter essa relação. Então eles vão formar-se, vão preferir ter relações de hostilidade contra os críticos ou contra aquelas pessoas que tentam lhes alertar e que tentam lhes ajudar do que romper essa relação. Então a codependência gera uma luta para manter uma relação destrutiva. Toda essa luta tem a ver com ideias, de um lado crenças que você adquiriu na infância sobre como são as relações e em que, sei lá, talvez se não houver sofrimento você acha que não tem amor. E quando está sofrendo você sente que tem mais emoções. Então, ou sobre conflito fazer parte da relação. E aí você só se sente envolvido emocionalmente quando há conflito, quando há brigas. Ou você ter uma dinâmica que também é muito comum em codependentes de pais que foram ausentes ou foram abusivos e que aí o codependente cresce, tem que tentar agradar seus pais e aí entra numa relação exatamente igual em que é criticado, invalidado, ofendido e tem que tentar agradar seu parceiro para que ele não fique nervoso, né? Essa reprodução é bem comum, né? Por exemplo, fui criado com pais que me ofendiam, me maltratavam, me puniam, então eu estou com um parceiro que faz a mesma coisa e eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia com meus pais, que é tentar me comportar para deixá-lo mais feliz. Então é a reprodução da relação. Então eles vão lutar para manter essa relação como é, porque é o único tipo de relação que eles conhecem. Por isso eu falo da importância da terapia, da importância do autoconhecimento, né? O sofrimento interior do codependente nisso é que ele faz isso primeiro sem saber, mas depois ele com eventuais insights sobre o que ele faz. Sobre será que eu estou reproduzindo? Ele sabe que está sofrendo, mas ele acha que esse sofrimento é igual a amor. Esse é o problema. Só que ele sabe ao mesmo tempo que está escolhendo ficar do lado de uma pessoa e contra a outra. Isso não é inconsciente, não. Se um familiar seu que está numa relação dessa de dependência opta para ficar contra você, um amigo seu, amiga, opta para ficar contra você, tem uma escolha ali. O que acontece é que primeiro é uma escolha consciente. Eu quero manter essa relação, ele está contra a gente.
Mesmo que você seja, sei lá, o ombro amigo, né? Normalmente a revolta e essas rupturas são quem é o ombro amigo. É aquela pessoa familiar ou amigo sua que você sabe que está numa relação abusiva, você tenta ajudar, tenta alertar. Essa pessoa é quem chora para você os problemas, aí você sabe dos problemas e tenta alertar, só que você só serve para chorar os problemas. Você serve para que a pessoa venha lá e diga que está triste, que não sei o quê. Não serve quando você opina e fala, acho que você tem que terminar essa relação. Aí você não serve. Aí a pessoa, não sei o quê, você está contra a gente. Então o que acontece é que o codependente sabe que sofre. E sabe que está escolhendo ficar com esse parceiro tóxico em detrimento de amigos ou de familiares. Mas ele depois entra num processo contínuo de racionalização interna. Ele vai pensar assim, mas no fundo ele não é meu amigo mesmo. Se você, por exemplo, não aguenta mais tentar ajudar essa pessoa e essa pessoa para de, digamos, aí essa pessoa te afasta, se você não continuar fazendo esforços para tentar se aproximar e avisar, ela vai racionalizar dizendo, olha, ele se afastou porque não era meu amigo mesmo. Então há uma tendência a racionalizar, a justificar que você que estava contra a mesma relação, ou que você não era um amigo verdadeiro, ou que é um familiar que você que tem que se afastar é de você e não do parceiro abusivo. Então vai ter uma racionalização posterior à escolha. O sofrimento dos amigos e familiares é de outra ordem, porque vem primeiro da inação. Quanto mais você tenta, pior fica a situação. Quanto mais você informa, sei lá, sua mãe que está numa relação assim, o seu pai que está numa relação assim, o seu amigo, amiga que está numa relação assim, mais você tenta informar, mais você tenta avisar, mais você tenta apoiar, pior fica. Você só pode apoiar para ser um ombro amigo quando eles estão chorando. Quando você tenta dizer, olha, você tem que mudar isso tem que parar. Você é desvalorizado. E a sensação é de extrema inação, você não consegue agir, é de frustração. Eu tento fazer as coisas e não dá certo, não sei o que está acontecendo. Então, o sofrimento dos amigos e familiares vai nessa ordem, vai nessa direção, né? Importante de saber. Por que isso acontece? Porque codependentes têm uma imagem vinculada à relação. Estar numa relação é parte de sua autoimagem. Quando eles não estão, eles se sentem vazios. Quando eles estão numa relação saudável, eles sentem que falta alguma coisa. Ou seja, o modelo familiar problemático que eles estão reproduzindo. Então eles não conseguem lidar muito bem com relações saudáveis, se sentem entediados, chateados, não é tão legal. Tem que aprender a lidar com essas relações. Quando estão numa relação conturbada, aí eles se sentem vinculados porque têm emoções fortes, religadas à sua própria desvalorização, mas têm emoções fortes, e não se sentem vazios porque sua autoimagem é ligada a estar com alguém. Sem alguém ficam chateados, tristes, com alguém se sentem melhores, mesmo sofrendo na relação. Por ter essa autoimagem vinculada à relação, eles não suportam críticas à relação. Eles não suportam a ideia de ter que terminar essa relação. E se eles dizem para você assim, que pensam, é verdade, talvez eu tenha que terminar, estão mentindo e depois vão ficar contra você. Então, eles aceitam críticas a eles próprios mais fácil do que a seus parceiros. Eles aceitam serem criticados, mas não aceitam que a relação seja criticada, porque é ela que faz seu self, que faz sua identidade, né? Então, perder a relação é como perder a si mesmo. E por isso eles lutam para manter a relação, né? Isso explica o que está acontecendo, mas isso não justifica o que acontece. Você não tem obrigação de ficar sofrendo junto, né, com a pessoa que você está tentando ajudar. Eles, no fundo, sabem que estão errando. Eles só precisam da relação, e por isso é uma relação de dependência. É com a pessoa que volta a usar drogas. Ela sabe que, sei lá, ela voltou a usar drogas, que ela está errando. Mas ela precisa, e ela sente uma dependência. Mesma coisa a pessoa que, sei lá, se curou do alcoolismo, está há anos sem álcool e volta a usar álcool. Você acha que ela não sabe que está cometendo um erro e voltando a uma situação que é indesejável, que vai lhe fazer mal? Ela sabe. Mas ela tem uma relação de dependência. O que acontece se alertar esse amigo, um amigo que voltou a usar álcool, um familiar que voltou a usar drogas? O que acontece? Às vezes ele vai brigar com você e vai preferir a dependência. É uma dependência. Essa dependência psicológica atua como dependência química no cérebro de quem é codependente. O tipo de
boost de adrenalina que essa relação dá é o mesmo tipo que tem numa relação de estar envolvido com drogas. Dopamina, né? Drogas liberam muita dopamina quando é drogas estimulantes, né? Relaxantes quando é o álcool. Eles têm relações semelhantes, o efeito daquilo. É uma relação de dependência química. A dependência emocional é uma relação de dependência química. Então, no fundo, eles sabem que estão errando com você, sabem que estão errando com eles próprios, mas continuam errando porque sentem necessidade. É um vício, praticamente. A relação de codependência, de dependência emocional é um vício. É uma dependência química, praticamente. Aí tem uma pergunta que a gente deve fazer. A gente deve desistir de ajudar? Essa é bem difícil, porque ninguém quer abandonar seus amigos. Mas às vezes você é obrigado a fazê-los. Ninguém quer abandonar sua mãe, seu pai, sei lá, seu irmão, irmã, que está numa relação assim, mas talvez seja necessário. Então, você deve desistir de ajudar se você já tentou tudo. Você foi desvalorizado, criticado, vilanizado, virou o inimigo dessas pessoas. Quanto mais você continuar, mais vai piorar. Então sim, você deve desistir por uma coisa. Codependentes precisam que os outros façam as coisas por eles. Você está fazendo uma coisa, tentando resgatar eles. Eles estão numa relação de dependência justamente porque esse outro, em algum momento, fez coisas por eles. Se você quer quebrar o padrão, você não deve fazer. Então, sim, você deve desistir de ajudar depois que você viu que se tornou inútil. Se for uma relação inicial, que em certos contextos é possível ajudar, você vai conseguir ajudar. Não é toda que você não vai conseguir. Em certos contextos você vai conseguir ajudar. Se a pessoa está aberta para te ouvir. Se a pessoa não ficou contando para o outro a conversa de vocês. Aí você vai conseguir ajudar. Vai ser positivo. Vocês vão ter conversas abertas que vão ficar entre vocês e você vai poder ajudar a pessoa a traçar estratégias para sair dessa relação. Se envolver dependência econômica, tipo trabalho, né? Se envolver ter que ir embora, uma mudança, né? Então, o que? Ajuda a pessoa a pensar estratégia, mas isso vai partir dela. E como que eu faço para sair disso? Né? Vamos terminar? Vamos mudar? Como vai ser? Se a pessoa não quer fazer isso, não parte dela, não vai acontecer. Se não partir dela, não vai acontecer. Então, se você deve desistir, você deve desistir. Se você já tentou de tudo, foi desvalorizado, criticado, virou vilão da história, foi difamado, não tem mais o que fazer. Aí você tem que fazer uma coisa que é importante para que codependentes aprendam. E busquem eles próprios ajudas, que é tornar o codependente responsável. Não seja mais o ombro amigo que vai ouvir ele chorando. Fala assim, você é responsável pela sua escolha. Você escolheu isso. Eu tô fora. Né? Você escolheu isso, eu não toco mais no assunto. Não visite mais a pessoa, não pergunte como está. Se ela mandar mensagem e falar, hoje ele brigou comigo, ela brigou comigo, eu tô muito triste. Seja duro. Fala assim, você escolheu isso. Eu avisei, você escolheu isso. Não ouça as reclamações mais. Não seja fonte de apoio. Porque eles estão procurando apoio, mas não estão querendo que você ajude nas soluções. Então eles não querem resolver nada, só querem reclamar. Quem é codependente aqui, e muitos são, ou já foram, ouça o que eu estou falando, porque vocês podem estar afastando amigos e familiares de vocês. E se vocês já o fizeram, façam um esforço para reparar essas relações. Se vocês saíram de uma relação abusiva, se perguntem se vocês não fizeram algo errado com seus amigos e familiares defendendo essa relação. Né? Se responsabilizem e reconstruam essas relações. Né? Você que está tentando ajudar um amigo ou familiar, deixe ele lidar com as consequências se ele não quer te ouvir. Né? Ele fez uma escolha, ele é adulto. Supõe-se que seja adulto. Né? E deixe ele lidar com as consequências de suas escolhas. E diga isso, você está escolhendo isso, eu tentei te ajudar. Comunique, não suma assim, faz um ghosting, desaparece, bloqueia a pessoa, não. Esteja na sua, mas diga, eu tentei te ajudar. Você fez uma escolha, então não vou mais ouvir suas reclamações sobre esse seu parceiro ou sobre essa sua parceira. E você que é codependente ou que foi, repense as suas relações, seus modelos, se você não está ficando do lado das pessoas erradas e se você afastou amigos e familiares, você construa essas relações. Porque as pessoas tentaram bastante.
E elas também sofreram no caminho, talvez tenham sofrido a sua perda, o seu afastamento, tanto quanto você sofreu nessa relação. Porque nós sofremos. Eu já me afastei de amigos que me causam sofrimento até hoje. Então, quando eu lembro, eu fico muito triste. Então, pense que talvez aquele amigo se afastou porque não aguentava mais, ele queira que você dê esse passo para reconstruir a relação, porque ele esteve do seu lado em certos momentos.